Bom dia, povo santo. Como é que vai? Beleza pura? E aí? Conseguiram ir ao culto ontem? Espero que sim. Hoje é segunda-feira. Uma segunda abençoada para todos. Desde já eu já profetizo. Declaro vida sobre a morte e esperança àquele que ainda tem fé. Vamos lá falar um pouco da palavra do Senhor. Hoje vou trazer uma palavra conhecida, Ezequiel capítulo 37, a profecia do Vale de Ossos Secos. É um texto que já foi muito difundido, que trata sobre uma palavra do Senhor trazendo a esperança ao povo de Israel quando estava no exílio. O profeta Ezequiel, que se encontrava também nesse exílio, foi um homem muito usado por Deus nesses tempos de dor, sofrimento, vergonha, ao qual o povo de Israel teve que passar. Vamos lá. Contexto, eu não vou lembrar, é um texto grande, O livro de Ezequiel é um livro muito grande, tem várias passagens interessantes, muita profecia. Um grande profeta, está entre os maiores. E o povo de Israel se encontrava no exílio, como eu já falei, e situação muito difícil. Talvez já passando a desesperança, porque imagina todo aquele tempo de exílio e a fé deles sendo massacrada, vivendo escravizado, tendo por lembrança o passado glorioso de Israel e a forma abrupta e que foram tomados cativos, como o templo do Senhor foi saqueado. Imagina aquilo, como é que seria recebido por aquele povo, Porque eles tinham fé num Deus que tinha libertado, tinha salvado, Deus que estava com ele em todas as batalhas, e de repente parece que esse Deus simplesmente desapareceu. Parece que esse Deus é um Deus pequeno. Talvez até alguns pensavam que esse Deus não existia, ou tinha abandonado, não sei. Mas a grande verdade é que a gente pode conjecturar, a gente pode imaginar, mas a dor daquele povo devia ser muito grande. E foi se perpetuando por conta do tempo. O exílio babilônico foi muito tempo. E o Senhor levou Ezequiel numa visão a um vale, que esse vale ele tinha um numeroso exército que parecia ter sido dizimado naquele vale, Aqueles ossos estavam secos, e não só secos, em algumas versões da Bíblia diz que eles estavam sequíssimos, ou seja, já estavam ali há muito tempo. E ele diz ao profeta: acaso poderão reviver esses ossos secos? E o profeta, que era um homem de Deus, cheio de fé, diz: só o Senhor sabe, Senhor. Então Deus deu uma ordem a ele: profetiza sobre ossos secos. E ele profetizou conforme o Senhor mandara, e foram sendo restaurado o corpo, aqueles ossos. A Bíblia diz que começaram a se bater osso contra osso, achando cada um sua parte, e se encaixaram, cada esqueleto no seu lugar certo, e começou ali a ser recoberto de pele, a carne voltou a brotar das paredes dos ossos, e aquele numeroso exército se tornou uma multidão de corpos. Por que corpos? Porque eles estavam sem vida. Foram restaurados, era um exército numeroso, mas estavam sem vida. E Deus dá outra ordem a Ezequiel: profetiza ao Espírito sobre esses ossos. Então assim Ezequiel fez, e ele profetizou, e aqueles
aqueles corpos tomaram vida e se tornou um numeroso exército novamente. É óbvio o contexto, né, do que foi falado isso, essa passagem bíblica, é trazer esperança para um lugar que eu já existia, mas nenhuma esperança. Trazer aqueles que creem a lembrança que Deus pode e não há impossível para esse Deus. E aquele povo precisava muito de esperança. Tem dois contextos aqui que eu gostaria de conversar com vocês. É o contexto espiritual e o contexto natural. No contexto espiritual, nós vemos aí que aquele povo, ele estava totalmente desesperançoso espiritual, já estava muito abalado, mas Deus traz à tona novamente a questão que Deus não o tinha abandonado. Eles passavam por aquele momento, mas Deus estava vendo e tinha um propósito, tinha um fim para todas aquelas coisas que estavam acontecendo. Eu creio que eles sabiam por que aquilo estava acontecendo. Se você ler os contextos da história, você vai saber, né? O povo se desviou do caminho do Senhor, o povo negligenciou e agora estava colhendo os frutos de uma correção. Deus estava corrigindo aquele povo, estava tentando realinhar aquele povo, porque era um povo escolhido, um povo separado, né? Ele não só era como nós cremos que não mudou esse contexto. Apesar de toda a modernidade, Deus é conosco. Toda Israel espalhada hoje por todo o mundo. E eu digo essa Israel espiritual, não estou falando de Israel como nação. Existem profecias que tratam disso, mas o que eu me refiro hoje é Israel como nação, amém? Como diz lá em João, capítulo 1, que Deus deu o Senhor Jesus aos seus, né? Mas os seus os rejeitaram. Então deu direito a todo aquele que nele crê ser feito filho de Deus. Então nós somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros no Senhor, por conta do sacrifício vicário e da vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Dentro desse contexto espiritual, nós temos isso. Nós temos, podemos nos encaixar nessa questão. Eu não sei como é que você se encontra aí espiritualmente falando, mas sabemos que a nossa fé tem sido muito atacada e não tem aquele que de alguma maneira não tenha sido afetado. Crente, não crente, nós acabamos, de uma certa maneira, sendo afetados porque somos organismo desse sistema. Então, de alguma maneira, talvez não mortal, talvez não como é representado aquele exército que estava ali totalmente morto e é morto há muito tempo, onde a esperança já tinha acabado, mas muitas das vezes, né, nós encontramos algumas dificuldades, nos encontramos em alguns vales, né? A Bíblia diz lá em Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não terei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e seu cajado me consola. No versículo 1 desse mesmo capítulo 24, diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ou melhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tantos versículos a gente acaba se confundindo, né? Salmo 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Colocando agora dentro da sua ordem. Enfim, no contexto espiritual, nós precisamos estar junto com o Senhor, próximo do Senhor, com nossos caminhos, com a nossa vida entregue na mão do Senhor, confiando nele. Confia no Senhor e o mais ele o fará. Você precisa entregar e você precisa confiar, você precisa crer. A fé, ela se define, né, como sendo a certeza de fatos que não existe, a firme convicção daquilo que se espera.
Você precisa crer não pelo que você vê, não pelas circunstâncias que se apresentam. Isso não é fé. A fé é aquilo que você crê com a certeza que vai acontecer. Não no seu tempo, talvez, mas que vai acontecer. Porque a fé não está firmada em suas opiniões, em si mesmo. A fé está firmada em algo que está acima de nós, aquilo que nós cremos. É uma questão de percepção pessoal. Tem gente que olha com as circunstâncias e já se derrete, acabou, né? Eu tinha um amigo que era assim. As coisas começavam a ficar complicadas, ele já queria entregar, acabou tudo, já era, já faliu, não tem mais jeito. Eu falei, calma. Nosso Redentor vive, por fim, ele se levantará em nosso favor. Você tem que se alimentar de quê? Da mensagem da Bíblia. Então isso, novamente, eu te recomendo. Leia a palavra de Deus, se municie, né? Em Efésios fala, ó, a armadura da fé, né? Ali descreve o escudo, calçar os pés com o evangelho da paz, né? A espada, o capacete. Mas para isso você precisa ler, você precisa buscar o conhecimento. E não só ler, você precisa frequentar as reuniões junto com os irmãos, para ali alimentar a sua fé. Por isso que eu perguntei, foi o culto ontem? Ah, não, eu estava cansado, né? Fiquei vendo o jogo, comi muito no almoço. Pois bem, no outro contexto que eu quero falar é o contexto pessoal, o contexto natural. Eu não sei, nós já estamos passou metade do ano, nós já estamos, hoje é dia 29 de junho, né? Então vamos já começar agora julho, é o mês 7, então a metade do ano já se passou, correto? Aí você fez promessas para você mesmo na virada do ano. Olha, esse ano vai ser diferente. Esse ano vai marcar uma virada. Eu preciso retomar aquilo que foi deixado para trás. Talvez você foi no culto, você ouviu algumas profecias e você tomou para você, você se viu naquela mensagem, realmente essa mensagem foi para mim. Eu preciso retomar projetos antigos, eu preciso mudar minha postura, eu preciso voltar a estudar, eu preciso voltar a fazer curso, eu preciso voltar a caminhar, eu preciso iniciar uma dieta, eu preciso, não sei, seja o que for. Porém, aquele ímpeto, ele durou pouco tempo. Por quê? As suas atitudes não foram condizentes com aquilo que você quer. Eu sempre gosto de reforçar, não adianta você pensar em querer e você não está disposto a pagar o preço para aquilo. Eu sempre costumo dizer para os jovens, o que você quer ser, jovem? Eu quero ser um médico, então anda com o médico, busca se identificar na leitura, se dedicar. Mas o cara quer ser um médico e quer ficar sentado no videogame o dia todo, vai ser difícil. Então, você precisa estar disposto a pagar o preço. E sempre quando eu profetizo, está disposto a pagar o preço? Acaso esses ossos secos podem reviver? Tu sabe, então profetiza. Ou seja, existe uma atitude que é você que precisa tomar. E no caso, não só profetizar, como foi dito aqui na passagem, de Ezequiel 37, mas você tomar as atitudes que vão te levar para essa realização. Porque Deus, ele vai fazer a parte dele, mas você precisa fazer a tua parte também. E a tua parte é se dedicar. Não se dedicar de vez em quando, porque tudo aquilo que você se dedica de vez em quando, você não vai conseguir. É integralmente, é o tempo todo, de dia e de noite, é pensar, é tomar atitudes nessa direção. Então essa reflexão e essa palavra que eu trago para você nessa manhã aqui é nesse sentido. Ei, você que não está vendo nada, só está vendo os ossos secos aí, sobre aquilo que você talvez tenha profetizado, ou talvez você tenha apenas
imaginado, seja apenas um querer. Ei, eu falo para você nessa manhã, ainda há tempo. Estamos na metade do ano. Tu tem metade do ano para correr atrás e buscar esse caminho. Então vamos lá, levanta. Retoma de onde você parou. Traça projetos, meios. Você vai aí começar a novamente a trabalhar sua mente, a novamente a gerenciar seus recursos. Você vai novamente aí se planejar para você alcançar esse fim. Talvez seja uma coisa, vamos dizer assim, mais imediatas. Mas talvez possa ser uma coisa a longo prazo, uma faculdade, né? A compra de um imóvel. Mas você precisa dar início a esse projeto. Uma caminhada de 10 mil quilômetros, ela começa com o primeiro passo. E depois o outro, e depois o outro. A perseverança é que que é a chave do sucesso ou do fracasso. Porque percalços vão acontecer, pedras vão aparecer, montanhas vão aparecer, vales talvez apareçam. E aí, qual a tua atitude diante dessas circunstâncias? Perseverar. Persevera no Senhor. Está fraco? Ore. Busque, se alimente da palavra e continua, vá em frente. É isso que vai determinar o seu sucesso ou a sua derrota. Não existe derrotado, existe aqueles que desistem. Porque se você perseverar, se você acreditar em você mesmo, colocar no Senhor, o Senhor na frente, vai acontecer. Talvez você esteja acreditando mais em você. Você precisa trabalhar aí uma questão que é a sua alma, que talvez esteja abatida, talvez seja ferida, talvez seja um ego que te aprisionou. Muitas vezes a gente, quer dar um passo maior que a perna, a gente acha que é mais do que a gente é, e a gente acaba, de repente, se confrontando com alguma derrota. Mas nós podemos sim continuar mesmo em meio à tempestade, seja ela fraca, forte, raios, ventos, na vida vem algumas situações assim, mas você precisa perseverar, você precisa continuar, você precisa entender que é isso que Deus espera de você. Ele te deu força para isso. Porém, muitas vezes, o nosso eu, ele joga contra, Hoje tem jogo da seleção brasileira, então essa palavra de esperança, essa palavra joga contra, tá querendo te estagnar num lugar, dizendo que ali tá bom, ou talvez você se vitimando, é o coitadinho, porque ninguém te entendeu, você fez e ninguém viu, e você ficou com o ego ferido, e aquilo ali te paralisou, aquilo ali te travou, te impede de pedir perdão, você fica dando desculpa para você mesmo. Mas em Deus você vai conseguir forças para esquecer esse passado aí e seguir em frente. E retomar os seus projetos, sim. Eu profetizo que você vai retomar seus projetos. Nunca é tarde. Talvez o inimigo da sua alma seja você mesmo. Falava, o diabo impediu. Muitas vezes não é o diabo, não. O diabo ele só usa as ferramentas que nós damos para ele. Se você não der ferramenta, ele não tem poder nenhum de fazer nada contra você, nem te impedir. Mas a nossa mente preguiçosa, ela não quer ler, não quer buscar, ela quer descanso, ela quer conforto, ela quer, aquele carinho no ego. Você não quer ser confrontado. Quando você é confrontado, você reage como? Reage mal. Ele não podia falar aquilo de mim. Ele não me conhece. Quem é ele para dizer aquilo de mim? Aquele pastorzinho com aquela palavra dura.
Ei, tá na hora de mudar, cara. Tá na hora de crescer, de amadurecer. Porque só assim você vai, né? Vai doer? Vai doer. O confronto do nosso ego dói. Esse homem interior aí precisa, né? Morrer de ver alguém ávido pela justiça do Senhor. Não é a justiça própria. Justiça do Senhor. Entrega na mão dele. Salmo 23. O Senhor é teu pastor. Salmo 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Parece tão, né? Parece um filme na mente da gente quando a gente começa a levar nossos pensamentos junto com os pensamentos do Senhor. Todas as pessoas que escreveram na Bíblia, o que está escrito ali, não é só uma história. Ali tem sangue, tem luta, tem vale. Tudo que você está enfrentando, tem perseguição, tem humilhação. Que é a maior humilhação que o Senhor Jesus passou? Por você e por mim. Ele não foi nem levado, ele tendo que levar a própria cruz, seminu, todo marcado por aquele castigo, pelos açoites, por você. Mas você, né? Alguém te magoouzinho, você está um pouquinho chateadinho, você não merecia isso. Ei, acorda, amadurece, sai dessa bolha, você precisa crescer, faz esse esforço aí, levanta essa cabeça, coloca seus pensamentos alinhados com o pensamento do Senhor, para que Ele possa agir, Ele possa fazer na tua vida, porque tem coisas que Deus quer fazer, mas você precisa consentir. Apocalipse diz, ó, 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei por ela e cearei com ele. Ele quer entrar, e não só quer entrar, ele quer ceiar com você. No contexto judaico, ceiar não é simplesmente sentar e comer. É algo muito forte, é muito representativo, né? Essa questão da comunhão, de estar contigo, de se fazer amigo, de fazer presente, de ser partícipe da sua vida de verdade. Você não está sozinho. Jesus falou, estarei com vós todos os dias, até que Ele venha, Ele vai estar aqui, o Espírito do Senhor está aí, Ele está aqui, disponível. Talvez você em algum momento da sua vida esqueceu disso, achou que era conquista pelas forças da tua mão. Não é. Não é o dinheiro que resolve todas as coisas. Não é o dinheiro que traz a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação. A riqueza não está no dinheiro. O dinheiro é só uma ferramenta. A Bíblia diz que o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. E tem muita gente fazendo de Mamon o seu rei. Também é uma vida vazia. Lembra-se que no final todos nós vamos para o mesmo lugar. Ricos, pobres, humildes, poderosos, todos vamos enfrentar a morte. Então, fique invejando, você que fica aí para a rede social, babando aí o que os famosos fazem, que o rico, e que não sei o que, viu o que fulano fez? Fulano riu para fulano, ah, que engraçado. Fulano foi na praia. Ei, cuide da tua vida, deixa o pessoal para lá. O pessoal se alimenta de você que fica aí no computador, querendo saber, fulano tá com fulano, fulano se separou de ciclano. Fulano deu um beijinho na testa de ciclano. Fulano viu a roupa de ciclano. Ei, deixa de ser fútil, cara. Para de alimentar essas pessoas. Começa a se ocupar com coisas úteis, coisas que vão te levar para algum lugar. E um lugar que talvez você queira estar, talvez você, como eu falei, você profetizou sobre a sua vida mesmo no começo do ano, mas você não planta, não vai colher, querido. Tu tá semeando na vida dos outros.
Tá dando clique, dando like, dando audiência. Vamos lá. Esse vale de ossos secos que tornou sua vida, não quer dizer que é o fim. Está na hora de profetizar. Está na hora de crer que vai começar a brotar vida da onde não tem vida. Porque o rio do Senhor vai passar por esse lugar, que é a sua vida, que é a sua alma, e vai lavar. Ele vai limpar. E vai trazer renovo, vai trazer vida, vai trazer a esperança que um dia você teve. Porque é isso que Deus faz. A palavra de Deus, ela é bem clara. Onde esse rio passa, a vida. Onde havia morte, a vida. Deus não quer que você morra. Ele quer que você vida. Então profetiza essa vida abundante que Deus tem para todos nós. Que essa palavra de hoje, ela possa te trazer novamente a esse lugar, que é o lugar que você nunca devia ter saído, a presença do Senhor. Que tenhamos um bom dia, que tenhamos uma boa semana abençoada, uma semana de conquistas e realizações, porque é isso que Deus quer, que tudo que nós façamos venha glorificar o nome dEle. Ele se alegra com a nossa alegria, e se tivermos passar alguns percalços, vales, nós não estamos sozinhos. E sabemos que essas leves e momentâneas tribulações, elas se vão, porque de manhã o sol vai brilhar novamente. O sol da justiça, o sol da esperança, o sol que é a luz do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz dos homens. Que essa luz brilhe sobre a sua vida. Deus abençoe, um ótimo final de semana. Até o próximo encontro. Fui!